Oi, eu sou Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre a fatoração. A fatoração é tornar um polinômio como um produto de dois polinômios mais simples. Nós temos 6 casos de fatoração que nós vamos ver nesse vídeo. O primeiro caso de fatoração que vamos ver é o fator comum em evidência. Primeiro nós vamos ver um polinômio e nós temos que identificar o fator comum em evidência. Vemos que AB mais CB mais BX, todos os fatores, nós vamos ter um que vai ter em todos eles, que é o B. Então nós já encontramos o fator comum, que é o B. Todos os termos são multiplicados por B. Então nós podemos colocá-lo em evidência, que é o quê? Dividir todos os fatores por B e colocar ele fora do parênteses. Então, nós vamos ter B fora do parênteses e dentro do parênteses nós vamos ter AB dividido por B, nós vamos ter A. CB dividido por B, nós vamos ter C. E o BX dividido por B, nós vamos ter X. Então, o resultado final dessa fatoração vai ser B, entre parênteses, A mais C mais X. Agora vamos para o segundo caso, que é a fatoração por agrupamento. Para fazer a fatoração por agrupamento, nós vamos ter um polinômio em que nós vamos dividir ao meio. Observe esse polinômio aqui. Nós temos AB mais A ao quadrado mais AY mais YB. Então, nós vamos dividir esse polinômio ao meio e fazer a fatoração por fator comum em evidência em cada parte. Na primeira parte desse polinômio, nós vamos identificar o fator comum. Perceba que nos dois fatores nós vamos ter o A comum. Então, nós vamos colocar o A em evidência e dividir os dois termos por A, que vão ficar dentro do parênteses. E o resultado dessa fatoração vai ser A que multiplica B mais A. Na segunda parte do polinômio, nós temos como fator comum o Y. Então, nós vamos colocar o Y em evidência e dividir estes fatores por Y. Então, a fatoração dessa parte do polinômio vai ser Y que multiplica A mais B. Perceba que na fatoração por fator comum de cada parte desse polinômio, nós vamos ter dentro do parênteses a mesma coisa, que é B mais A e aqui A mais B, que significa a mesma coisa. Nesse caso, nós vamos agrupar esses parênteses e agrupar os termos que estão de fora. Então, se nós agruparmos os termos que estão em evidência e o parênteses, no final vai ficar um parênteses com A mais Y e o outro parênteses com A mais B. Então, você simplesmente vai juntar esse termo com esse termo, os termos de fora, e o parênteses que está igual nesse aqui, ó, você vai manter ele. E agora nós vamos para o terceiro caso, que é a diferença de dois quadrados. Note que aqui nós vamos ter dois fatores ao quadrado, sendo um positivo e o outro negativo. Perceba que nesse binômio, ele é o fruto de um produto notável. Qual é esse produto notável? É quando nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, que é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro termo é x, então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, que é o y. Então, x mais y, que multiplica x menos y, é a fatoração de x ao quadrado menos y ao quadrado. E o quarto caso é o trinômio quadrado perfeito. Nós vamos identificá-lo quando nós tivermos dois termos ao quadrado e o outro termo vai ser duas vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Nesse caso, nós vamos pegar o primeiro termo, a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo, somá-los e colocar isso ao quadrado. Já que, perceba que aqui nós temos o primeiro caso dos produtos notáveis, que vai dar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, esta é a fatoração deste caso. E o quinto caso de fatoração é o produto de Esteve. Nele, nós vamos identificar quando nós tivermos um monômio do segundo grau, um monômio do primeiro grau e
e o monômio do grau zero. Além disso, nós vamos olhar a parte numérica desses dois monômios aqui, ó. Esse daqui, observamos que é 10 mais 6. 16 é igual a 10 mais 6. E nesse daqui, o 60 é esses dois, só que multiplicando. Então, nós vamos ter 10 vezes 6. Então, você precisa identificar os dois números que somados vão dar esse e multiplicado vão dar esse. Para fazer a fatoração, nós vamos pegar o primeiro termo, que é 10, o segundo termo, que é 6, somar com x e multiplicá-los. E o último caso que vamos estudar hoje é a soma ou a diferença de dois cubos. O primeiro passo que nós temos que fazer para fatorar é, tá vendo, ó, a mais b ao cubo. Nós vamos desenvolver isso usando os produtos notáveis. E o resultado vai dar esse. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. O segundo passo, nós vamos isolar o a ao cubo mais b ao cubo. Então, vai ficar a ao cubo mais b ao cubo é igual a mais b ao cubo menos 3a ao quadrado b menos 3ab ao quadrado, já que nós passamos esses dois termos para o outro lado. Após isolar o a ao cubo mais b ao cubo, nós vamos fazer o fator comum em evidência dessa parte aqui, ó. Isso vai dar menos 3ab, que multiplica a mais b. Depois que você chegou nessa parte, você vai isolar o a mais b, que vai multiplicar a mais b ao quadrado menos 3ab. E o que você deve fazer é desenvolver esse a mais b ao quadrado. Desenvolvendo a mais b ao quadrado, nós vamos ter a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E isso menos 3ab. E agora, juntando os termos semelhantes, nós vamos ter a fatoração da soma de dois cubos. Os termos semelhantes são 2ab e menos 3ab. Então, juntando eles, vai dar menos ab. Então, a fatoração de a ao cubo mais b ao cubo é ab, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E esse foi o vídeo sobre as fatorações dos polinômios. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.